Olá, olá irmãs, olá amigos, bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre nossas vidas, amém? Hoje, domingo, 3 de outubro, estamos aqui de volta, juntinhos com vocês, para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, amém? Estamos felizes pela companhia de vocês, estamos felizes e com gratidão no coração, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Isso é uma grande bênção. Bênçãos sem medidas o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, amém? A bênção do despertar com vida e com saúde, a bênção da família, a bênção dos amigos, a bênção da oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor, amém? E neste domingo, 3 de outubro, o tema da lição é o ministério de Moisés. E antes de iniciarmos o estudo, eu os convido para que nós possamos orar. Santíssimo Deus Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o seu nome por toda a eternidade. Pai de amor, muito obrigada, meu Senhor, por termos tido a oportunidade do despertar com vida e com saúde. E muito obrigada por estarmos tendo a oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o seu Santo Espírito venha nos ensinar, nos instruir, venha clarear as nossas mentes, Senhor Deus, para que nós possamos entender e compreender a mensagem que o Senhor tem para nós neste dia, através desses estudos. Pai de amor, fica conosco. Pedimos em nome de Jesus que as suas bênçãos venham ser sem medida sobre nossas vidas e dos nossos irmãos, amigos e familiares. Que a tua paz, Senhor Deus, venha ser sobre nós. Que os teus anjos venham ser os nossos companheiros, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todos os males. Oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O ministério de Moisés. Em Isaías, no capítulo 55, nos versos 8 e 9, nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? E começamos a lição com uma pergunta. O modo como Deus guiou a nação israelita no passado nos ajuda a confiar nele quanto ao futuro? Conhecemos a história de Moisés, como tudo começou e como tudo é extraordinário. A presença de Moisés é sentida em toda a Bíblia. Embora não seja mencionado até Êxodo no capítulo 2, verso 2, foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis, a história oficial sobre quem somos, como chegamos aqui, por que as coisas estão tão ruins e ainda, por que podemos ter esperança. A criação, a queda, a promessa de redenção, o dilúvio, o chamado a Abraão, o evangelho a todas as nações, todos têm suas raízes em Gênesis, que significa origem. E o seu autor foi o profeta Moisés. Que extraordinário, né? É difícil avaliar adequadamente a influência que Moisés, mesmo longe de ser perfeito, foi capaz de exercer em nome de Deus, por amar o Senhor e querer servi-lo. Mesmo não sendo perfeito, Moisés se submeteu ao Senhor e por 40 anos, depois de ter fugido do Egito, esteve como peregrino na terra de Midian, conforme lemos em Atos 7, do capítulo 22 ao 29. Nesse período de 40 anos, Moisés foi preparado por Deus para ser o líder do povo israelita. Que extraordinário como Deus nos conhece. Como lemos em Isaías no capítulo 55, 8 e 9, Deus tem planos extraordinários para nossas vidas. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos são os caminhos que ele tem para as nossas vidas. Deus trabalhou na vida de Moisés para prepará-lo para que ele se tornasse um líder da nação israelita.
E assim como Moisés, nós precisamos também nos submeter a Deus, para que Deus venha nos aperfeiçoar, nos corrigir as nossas falhas de caráter, os nossos defeitos. Mas Ele faz isso se nós o quisermos. Porque Deus, como já estudamos em lições passadas, Deus ele não é invasivo. Então, Ele espera que nós, assim como Moisés, possamos nos submeter a Ele. E só assim Ele irá nos preparar para que nós possamos ter o nosso caráter à semelhança de Jesus. Amém? E eu os convido para que leiam posteriormente Êxodo, no capítulo 32, dos versos 17 ao 32. Ali nós vemos que o povo israelita cometeu um pecado muito grande. Eles levaram a Arão, que era fraco, a concordar em que se fizesse um bezerro de ouro. Moisés não estava presente naquele momento. Moisés estava no monte. E eles cometeram um pecado muito grande. E quando lemos esses versos, perguntamos: o que podemos aprender sobre o caráter de Moisés? Apesar das falhas dele, por que o Senhor pôde usá-lo poderosamente? E o que a própria Bíblia nos diz é que Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de toda a terra naquela época. E Deus pôde usá-lo porque a atitude abnegada de Moisés revelava amor e compaixão. E Deus deseja líderes assim em sua obra. Deus deseja líderes como Moisés. Embora Moisés não tivesse nada a ver com o pecado no episódio descrito nesse capítulo 32, ele buscou interceder pelo povo pecador e estava disposto a perder até sua própria salvação por ele. Em Êxodo 32, verso 32, quando Moisés pediu a Deus que lhes perdoasse os pecados, o verbo utilizado significa suportar. O profeta, compreendendo a gravidade do pecado e o que era necessário para expiá-lo, pediu a Deus que carregasse seu pecado. Essa é a única maneira pela qual um pecado pode ser perdoado. Portanto, no início da Bíblia, temos uma demonstração poderosa de substituição, na qual o próprio Deus, na pessoa de Jesus, suporta em si mesmo o peso e a penalidade do nosso pecado. O caminho predeterminado por Deus para a salvação da humanidade, enquanto esta permanece fiel aos princípios de seu governo e de sua lei. Em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24, foi escrito acerca de Jesus, onde, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Amém? Jesus morreu em nosso lugar, para que nós não passássemos pelo sofrimento que ele passou, para que nós não passássemos pelo sofrimento que merecíamos. A reação de Moisés diante do pecado do povo o vemos no papel de intercessor em favor de um povo caído e pecador, sendo precursor de Jesus, nosso intercessor. Vamos ler Hebreus no capítulo 7, verso 25, que nos diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo está ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você. Em João, no capítulo 15, verso 13, lemos: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus morreu por mim e por você. E hoje é o dia da salvação. Ele espera que nós possamos abrir a porta do nosso coração e da nossa mente, possamos ter o entendimento com clareza de que não existe outro intercessor, não existe outro mediador, não existe outro advogado. É somente Jesus Cristo. Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. E hoje nós temos essa oportunidade.
oportunidade de salvação. E assim nós terminamos o estudo da lição de domingo com gratidão no coração ao Senhor por ter nos ajudado até aqui. E com gratidão no coração pela companhia de vocês. Compartilhem estes vídeos. Compartilhem a palavra do Senhor. Não a deixem embaixo da mesa. Ponham-na em cima da mesa. E assim o Evangelho de Cristo vai sendo levado a mais e mais pessoas. Porque o Senhor está às portas. Jesus logo, logo voltará. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe. Oremos. Santíssimo Deus Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o seu nome por toda a eternidade. Pai de amor, muito obrigada, meu Senhor, porque temos a Ti como nosso advogado junto ao Pai, intercedendo dia após dia, minuto após minuto, para que nós possamos ter esta oportunidade, Senhor Deus, de salvação e de libertação. Libertação do pecado, Senhor Deus, do pecado que escraviza, do pecado que mata, do pecado que destrói. Em nome de Jesus, meu Senhor, dá-nos forças. Precisamos, Senhor Deus, sozinhos não iremos conseguir. Segura em nossas mãos, Senhor, nos sustenta, nos guarde, Senhor Deus. Nos eleve, Pai de amor. Que o Teu Santo Espírito venha ser conosco, nos preencher, nos alimentar, para que a cada dia nós possamos ficar mais fortes, Senhor Deus, e possamos ter o nosso caráter moldado e mudado, e que o nosso caráter venha a ser a semelhança do caráter de nosso Senhor Jesus. Pai de amor, fica conosco, por favor. Pedimos em nome de Jesus que as suas bênçãos venham ser sem medidas sobre nossas vidas e dos nossos irmãos, amigos e familiares. Dá-nos a tua paz e a tua proteção. Que teus anjos sejam os nossos companheiros. É pelo que oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.